Olá para você ligado na TV Unifeb, começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, programa desta segunda-feira que vai falar bastante sobre Campeonato Brasileiro, sobre Seleção Brasileira, Liga dos Campeões da Europa e também sobre a avaliação do Cruzeiro Esporte Clube que será realizada em Votuporanga no dia 11 de junho. Seja bem-vindo. E quem participa com a gente hoje para falar sobre todos esses assuntos é o professor de futebol de base, técnico de futebol de base, o Murilo Lopes, está aqui mais uma vez com a gente. Ele que comanda a Escola de Futebol Meninos da Alvinegra, que está organizando essa avaliação em parceria com o Açari. Murilo, bem-vindo ao programa Meio de Campo mais uma vez e com essa ótima notícia, né? Tenho certeza que os jovens atletas aí que estão acompanhando a TV Unifeb estão ansiosos para participar desse teste, dessa peneira do Cruzeiro. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de vir aqui para a gente bater esse papo amigo aí, a gente colocar a par das pessoas as informações necessárias. Tá ok, vamos falar já desse primeiro assunto, então, que é a avaliação do Cruzeiro. Estou aqui com a folha com todas as informações. Atenção, será no dia 11 de junho. Que dia da semana que é dia 11? Uma terça-feira. Terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Atletas nascidos em 2007, 2008, 2009 e 2010. Então, os mais novinhos, né? Sim, sim. A partir das 8 horas da manhã. 2007, 2008, 2009 e 2010. No período da tarde, a avaliação para os nascidos entre 2003 e 2006, 2003, 2004, 2005 e 2006. Vale lembrar que a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível, mas obrigatória a apresentação do atestado médico. Os alimentos serão doados para a PAI de Votuporanga e a avaliação será no Açari Clube de Campo, a Avenida João Gonçalves Leite, 5394, Jardim Alvorada, endereço conhecido por todos. Como que vai funcionar? Quem que será o responsável por essa avaliação, professor? O responsável é o Luiz Antônio, né, que faz a região aqui de São José do Rio Preto. Ele entrou em contato comigo após ter observado que foi um sucesso a do Corinthians no mês passado. Aí ele percebeu que Votuporanga é um lugar ideal para a gente poder estar fazendo esse trabalho de avaliações. A região é muito boa. E ele solicitou que eu pudesse organizar. Não foi possível que a gente fizesse novamente na Unifeb, mas aí o Açari Clube de Campo, através do seu presidente e do Paulo Pancada, diretor de esportes, fez conosco essa parceria que tem tudo para dar certo. Uhum. E fala pra gente como é que os meninos lá da escolinha, meninos da Alvinegra, estão esperando, como é que é a expectativa para essa seletiva? A expectativa é a melhor possível. Na cabeça dos meninos, eles pretendem fazer um bom teste, fazer uma avaliação legal, com bastante participação, né, durante os jogos. São curtos, porque a gente sabe que a avaliação nesse molde, que é um dia só, realmente não tem como a gente abranger muito tempo, porque são muitas crianças e adolescentes que querem participar, mas não deixa de ser produtivo e interessante, que é uma oportunidade. Se é 5, 10, 15, 20 minutos, se a pessoa estiver bem preparada, ela vai de alguma forma se destacar. Pela tua experiência, atenção aí, garotado, qual dica, Murilo, você daria para os garotos aí para fazerem uma boa avaliação? É pegar a bola e sair driblando todo mundo? É mostrar que você tem um jogo coletivo? Enfim, o que o pessoal geralmente comete de mais coisa errada numa peneira? Eu acho que aliás, acha que está agradando, mas no fim está fazendo errado. Como é uma avaliação curta e o tempo é pouco, eu acho que ele tem que chamar para ele a responsabilidade, independente da posição que joga, e fazer a coisa acontecer. Porque às vezes, se ele ficar muito posicionado, às vezes a bola nem chega nele. Uhum. E o que o pessoal mais observa é a qualidade técnica. A qualidade técnica. Não vai avaliar, às vezes, a questão tática, porque nem se preparou para isso. A molecada chega na hora, a gente vai montando as equipes na hora. Entrosamento não vai ter o quê?
qualidade técnica a ser observada. Um bom domínio de bola, uma condução boa de bola, uma visão de jogo, um toque de primeira, partir para cima, é isso que eles vão observar. Quem tem qualidade futebolística. Teve recentemente a seletiva do Corinthians, agora tem essa do Cruzeiro, grandes clubes de olho na nossa região. A gente comenta direto aqui no meio de campo como que essa região de Votuporanga, tendo como centro Votuporanga, mas outras cidades em volta, revelou grandes nomes do futebol. É um grande celeiro, né, professor? Não, com certeza. A gente tem o Luizão em Rubinéia, Doriva em Andeara, Thiago Ribeiro, Ponte Gestal, Maurinho, Fernandópolis, Pitarelli passou por aqui, acho que mora em Rio Preto no momento, mas levou o nome de Votuporanga por todo lado que ele passou. A gente começa a lembrar, tem muitos aqui na região, Rodrigo Tabata de Nova Lusitânia, Renatinho de Cardoso, tem um menino que tá no Vasco, de Valentim Gentil, Luiz Gustavo. Então, se começar a falar, 15, 20, 30 jogadores dessa região que já tiveram destaque. Isso a gente está falando de atletas de nível nacional, alguns deles seleção brasileira. Exato. Mas tem outros, né? O professor mesmo, né? Teve a experiência, teve a oportunidade de chegar num grande clube, né? Lógico, vivenciar, né, uma camisa pesada igual a do Santos Futebol Clube, vivenciar o contato com jogadores profissionais, né? Na época o Jameli, Camanducaia, a gente tem amizade até hoje, então, enfim, é uma experiência ótima que a gente passa para frente. E nessas seletivas o pessoal peca muito pela ansiedade? Não é só nessa seletiva, em tudo. Se a ansiedade estiver muito acima, às vezes não consegue fazer o que pode ser feito. Então, só que também tem que saber dosar. Muito tranquilo também, às vezes não vai conseguir. O futebol é um esporte de oposição, dinâmico. Se a pessoa também estiver muito calma, às vezes também não consegue sobressair. Uhum. E como disse, né, surgiu esse contato após a seletiva do Corinthians. E gostaria que a gente voltasse um pouco, né? A gente esteve na época dessa avaliação que foi realizada, inclusive no campo do Complexo Esportivo da cidade universitária da Unifev. Estive lá, fizemos uma reportagem para o TV O Jornal, depois o professor Murilo esteve no nosso programa Meio de Campo de quinta-feira, que aliás teve uma grande audiência, e teve audiência boa, que o pessoal do Cruzeiro entrou em contato para fazer agora essa nova avaliação. Voltando para aquela do Corinthians, foi um sucesso. Foi um sucesso, foi uma coisa muito boa. Acho que nunca tinha tido em Votuporanga do Corinthians, né? Então, assim, foi uma coisa inédita. Na oportunidade, 400 meninos participaram, aprovados, um de Riolândia, um goleiro de 13 anos, e um de Votuporanga de 10 anos. Os dois estiveram em São Paulo, passaram por uma avaliação de uma semana. O menino de Riolândia parece que não vai precisar voltar, mas o de Votuporanga foi aprovado nessa segunda etapa e tem que voltar agora daqui 40 dias para uma nova avaliação. Que bacana. E a expectativa para que essa avaliação do Cruzeiro seja melhor ainda. Melhor ainda, né? A nossa expectativa... Até a gente conversou fora do ar na outra entrevista sobre que até no seu olhar mais atletas estariam em condição, né? Não, com certeza. E a gente tem uma visão do futebol. Eu acredito que na avaliação do Corinthians tinha meninos lá com potencial para serem aprovados no dia e não foram. Cada um enxerga o futebol de uma maneira, por isso que a gente não pode parar e nem desanimar. A gente tem que continuar porque a gente acredita no trabalho, e os meninos que participaram do Corinthians, só aproveitando a oportunidade, quem apresentou atestado médico na avaliação do Corinthians não precisa me levar nessa do Cruzeiro. Aqueles que não levaram atestado médico, agora precisa me levar na próxima terça-feira. E tem essa ação solidária também, que eu acho que é importantíssimo a gente estar ressaltando, porque vale como inscrição 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma das entidades assistenciais que mais lutam, né, para sobreviver e mais prestam atendimento de qualidade à população, que é a APAI. Gostaria de comentar sobre isso também, Murilo. A gente tem uma amizade muito boa com o Douglas Gianotti, com a Márcia, e essa proximidade fez com que a gente fizesse também essa parceria. A gente sabe do trabalho árduo que eles estão lá realizando há muitos anos, e nada mais justo do que aproveitar essa oportunidade para também ajudar de alguma forma.
Então vamos reforçar o convite, então, antes da gente ir para o intervalo, falar sobre a avaliação no Açarí Clube de Campo do Cruzeiro Esporte Clube, gente. Cruzeiro, gigante do futebol brasileiro, gigante de Minas Gerais, vai estar fazendo a avaliação com o observador do Cruzeiro no Açarí Clube de Campo no dia 11 de junho de 2019, terça-feira, acho que já da semana que vem, né? Daqui a 8 dias, Daqui isso. a 8 dias. No período da manhã, atletas nascidos entre 2007, 2008, 2009 e 2010, os mais novinhos. No período da tarde, a partir das 2 horas, nascidos em 2003, 2004, 2005 e 2006. Inscrição 1 kg de alimento não perecível. E para aqueles que não participaram da seletiva do Corinthians, também organizada pelo Murilo, é obrigatória a apresentação do atestado médico. Será no Açarí Clube de Campo, Avenida João Gonçalves Leite, 5394. Os pais podem acompanhar também? Como é que vai funcionar? Poderão acompanhar, sim, só uma restrição. O pessoal que não é associado ao Açarí deverão deixar seus veículos do lado de fora, para não tumultuar muito lá dentro do clube. Mas os associados poderão adentrar o clube, deixando seus veículos lá dentro. O pessoal que não é sócio vai poder participar, assistir a avaliação, mas desde que deixe seus veículos do lado de fora. Reforça o convite, então, Murilo. O convite está feito principalmente para a molecada toda de Votuporanga e da região mais próxima. A gente tem que prestigiar nossos meninos aqui mais próximos, principalmente aqueles que já estão comigo também na minha escolinha lá, meninos da Alvineira, a gente tem que prestigiar, mas também estendo a todos de Votuporanga, todas as escolas de Votuporanga e da região próxima. Dia 11 de junho, no Açarí Clube de Campo, a partir das 8 horas da manhã, 2007, 8, 9 e 10, e a partir das 14 horas, 2003, 4, 5 e 6. Esse é o professor Murilo Lopes, participando com a gente do programa Meio de Campo, professor da Escola de Futebol Meninos da Alvinegra. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, aproveitar a presença do Murilo, que é um estudioso do futebol, conhece bastante, falar sobre o final de semana. Teve muita coisa, tem muita coisa para ser falada, Brasileirão. Vamos falar sobre a Liga dos Campeões, um pouquinho também sobre a vitória do Liverpool. E seleção brasileira que joga nessa semana, tem uma partida amistosa e estreia logo na Copa América. Já está se preparando a equipe do técnico Tite. Meio de campo, volta já já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo na tela da TV Unifev, recebendo o Murilo Lopes, professor de futebol de base. No primeiro bloco a gente conversou bastante sobre a seletiva, a avaliação do Cruzeiro, que será no Açarí Clube de Campo, no dia 11 de junho, 8 da manhã, nascidos em 2007, 2008, 2009 e 2010, e às 2 da tarde, nascidos em 2003, 2004, 2005 e 2006. Eu sei que o programa Meio de Campo é bastante assistido pela garotada. Aliás, aqui nesse estúdio, por várias e várias vezes, a gente abriu espaço para as escolinhas de futebol de base, inclusive, não apenas para os treinadores, mas para os garotos. Eles participam aqui, alguns vieram até várias vezes. A gente até espera, professor Murilo, que tenha dado aqui a primeira entrevista, que lá na frente, quando estourar para o mundo do futebol, a gente vai buscar a fita e falar onde estreou, falando com a imprensa. Exato. E é isso aí. Pessoal, então aproveite essa oportunidade. Imagina só passar numa seletiva para o Cruzeiro, que é um gigante do futebol brasileiro. Inscrição, 1 kg de alimento não perecível e a questão do atestado médico, que é obrigatório. Será no Açarí Clube de Campo, no dia 11, terça-feira da semana que vem. Vamos entrar no nosso papo, aproveitar a presença do Murilo Lopes, que é um conhecedor de futebol, estuda diariamente, ele acompanha muitos jogos. Vamos falar um pouquinho antes sobre a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. Deu Liverpool na final contra o Tottenham Hotspur. O jogo foi em Madrid, no estádio do Atlético. E o que acontece? Logo com poucos segundos de bola rolando, já teve a aplicação da nova regra da FIFA, né, que agora não quer saber mais, não tem aquele negócio mais de mão na bola, bola na mão. O cara
esticou o braço aqui, bateu, involuntário, seja como for, é marcado o pênalti. Foi o que aconteceu no lance do Sissoko. E aí o Salah foi lá, fez 1-0. E o Tottenham, a gente está até comentando um pouquinho fora do ar, o treinador, na minha opinião, olha, põe na conta dele, viu? Porque o Tottenham, a gente sabia que o Liverpool tinha mais time. Foi finalista ano passado, chegou novamente eliminando o Barcelona com 4-0, mas não colocar o Lucas Moura, aí não dá, hein, Pochettino? Tinha que ter colocado o cara fez 3 gols na semifinal. É minha opinião, eu acho que futebol é o momento. E os que ele colocou em campo lá, a maioria não fez nada. Então, só de ter o Lucas já ia ter uma atenção especial. A gente viu os minutos que ele ficou em campo, que os zagueiros marcavam tanto ele, que começou a dar espaço para outros jogadores do Tottenham finalizar. Mas no fim das contas, parando para pensar mesmo, acho que ganhou uma equipe que estava martelando, né? Tava merecido, né? O que você acha, Murilo? Não, com certeza. Como eu te falei, eu não tive a chance de ver o jogo inteiro, tive um compromisso nesse horário aí, mas a gente viu algum pedaço do jogo. E em termos de torcida, eu torci realmente pro Liverpool, acho que era o momento dele ser campeão mesmo, já teve a oportunidade no ano passado, não conseguiu. Em relação à escalação do Tottenham, também acredito que você tem razão, teria que ter começado com o Lucas. São coisas do futebol, cada um enxerga de uma maneira, mas foi uma grande final, exaltando o futebol da Inglaterra, né? As duas equipes daquele país. E a outra final também, teve Arsenal e Chelsea. A Liga Europa, né? Então, mais duas equipes da Inglaterra. Inglesas, né? Nada é por acaso, então o futebol lá está realmente muito interessante de se assistir. Foi essa época que falava de futebol da Inglaterra, era só chuveirinho, era só força física. Não, né? As equipes, por exemplo, o Manchester City foi campeão inglês, com o Guardiola lá, jogando futebol diferente, né? E esses treinadores chegaram na final da Champions, do Tottenham e do Liverpool, técnicos de uma nova geração, né? Uma nova cabeça para o futebol. Ah, com certeza, são muito intensos, né? Geração nova, muita intensidade e também colocando bastante qualidade nos trabalhos do dia a dia. E a gente percebe realmente nas partidas que é um futebol bastante envolvente, para frente, para cima, buscando gol a todo instante. Mudar um pouquinho de assunto, nesse meio de semana, na quarta-feira, tem jogo da seleção brasileira. Brasil que joga contra a seleção do Catar. Olha, grande teste, hein, Tite? Vai medir forças, vai testar todo o potencial da seleção brasileira. É lógico que é com ironia. Eu, particularmente, não estou nada feliz com a fase atual da seleção. Acho que o Brasil está perdendo. Assim, lembra quando ficou, depois da Copa do 7-1, ficou um tempo com o Dunga na seleção? Acho que o Tite, do jeito que tá perdendo uma oportunidade também de fazer uma renovação ou mostrar, dar sequência no trabalho, né, do técnico Tite. Eu não estou animado, não. Eu acho que corre muito risco do Brasil passar até um certo perigo aí, um vexame até nessa Copa América. Minha opinião, e a tua, Murilo? Eu acredito que em relação à seleção brasileira, eu acho que existe uma grande interferência por parte de empresários que realmente o treinador, o técnico, no caso do Tite, para ele poder ficar no cargo, ele tem que se submeter a muitas coisas. Então eu acredito desta maneira, porque era momento de renovação, com certeza alguns jogadores mereciam uma convocação e não foi feito dessa forma. Então eu acredito que o comando técnico não tem toda a autonomia para poder colocar em prática o que eles pensam no momento. Qual que é a meta? Não é a Copa do Mundo? Então acho que ninguém ficaria triste com o Tite se ele fizesse umas experiências agora, desse oportunidade para jogadores que está todo mundo querendo ver com a camisa da seleção, mas que não tiveram oportunidade. O Tite não renovou, deu chance, está levando para a seleção jogador Thiago Silva, por exemplo, se recuperando de lesão, e já tem uma idade, já está com uma certa idade, Miranda, que é jogadores até que a gente gosta, né? A gente gosta desses jogadores, do futebol deles, mas a gente quer ver alguma coisa diferente. E estão aparecendo talentos, né? Se não tivesse ainda, a gente pensar, nossa, crise na seleção, não tem renovação porque não tem opção, né? Mas não é o caso.
Mas vamos lá, vamos falar de Campeonato Brasileiro agora. Quer comentar mais alguma coisa da seleção? Não, não, eu já dei minha opinião. Eu acho Exatamente isso. o caso do Neymar a gente não vai nem falar, viu? Eu falei do Jornal da Manhã de Feve hoje, a questão, o Neymar consegue seu foco, ó. Num dia só ele levou caneta do lateral do Cruzeiro, ele machucou o joelho e, enfim, e perdeu a braçadeira de capitão. Fora que vive subindo e descendo com o helicóptero gigantesco dele lá da Granja Comari. E agora tem a questão do estupro aí, que a mulher denunciou ele, e isso daí eu acho que não foge um pouco do esporte, né? Deixa a polícia investigar, apurar, e depois tiver tudo no vidrinho, tudo certinho, a gente até comenta aqui. Mas se não, falar o quê, né? Falar, sabe, é uma versão contra a outra, e o Neymar foi acusado, vai se defender, aí acusou, e agora a moça se defende. Isso acho que está mais para um noticiário policial do que no esportivo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada no final de semana. Passar aqui alguns resultados. O Flamengo fez 2-0 no Fortaleza. Fortaleza entrou com uma postura de jogar no contra-ataque. E o Flamengo, de maneira interessante, após a demissão do Abel Braga, fazendo tabelinha, triangulação, jogando. Acho que alguns jogadores já querendo fazer bonito para o Jesus, o português, novo treinador do Mengão. 2-0 Flamengo. O Bahia venceu o Grêmio por 1-0. E Grêmio, ó, aperta a fivela aí. O Botafogo no Clássico Carioca venceu o Vasco da Gama por 1-0. O Santos, no aniversário de 105 anos do Ceará, estragou um pouquinho a festa, foi lá e ganhou por 1-0, o gol do Eduardo Sacha. O São Paulo e Cruzeiro empataram em 1-1, o jogo foi realizado no Pacaembu. Teve protesto da torcida. Acho que o São Paulo... A gente vai comentar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o jogo, mas acho que perdeu a chance aí de uma vitória para ter tranquilidade. Atlético Paranaense 3-0 no Fluminense, foi um duelo interessante porque tinha o Diniz de um lado com o Fluminense e o Furacão que joga no estilo até um pouco parecido, né? Tem uma filosofia até parecida e deu Furacão 3-0. O Internacional venceu o Avaí por 2-0. Atlético Mineiro 4-0 no CSA. E o Palmeiras, fora de casa, venceu a Chapecoense por 2-1. Uma partida que não foi realizada, a do Corinthians, foi adiada por conta da tabela terrível, né? Marcou um jogo do Corinthians na Sul-Americana na quinta, na Venezuela. E depois um jogo da Copa do Brasil na terça contra o Flamengo. E aí como é que joga no final de semana, né? Agora foi adiada, se eu não me engano, para agosto, dia 8 de agosto, dia do aniversário de Votuporanga. E antes da gente passar para comentar um pouquinho sobre os clubes, apenas para o torcedor ficar atento, Flamengo e Corinthians jogam amanhã, jogam terça-feira às 9h30 da noite, Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro jogo em São Paulo por 1-0, agora o mando é da equipe carioca. Tem também na quarta-feira Cruzeiro e Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza, e na quinta o Santos joga contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Vamos comentar um pouco sobre os times de São Paulo. O tricolor paulista foi eliminado semana passada da Copa do Brasil. O torcedor tá bravo e com razão. E aí em casa jogou bem o São Paulo, na minha opinião, mostrou muita coisa que nas últimas partidas havia sumido do time, como toque de bola em velocidade, os laterais aparecendo de uma maneira mais ofensiva, um jogo bem mais aberto do São Paulo. O que acontece é que parece que assim, durou apenas o primeiro tempo. No segundo tempo, se não fosse o goleiro do São Paulo, o Cruzeiro, que também não está numa boa fase, mas o Volpi defendeu muitos lances de perigo ali. E o gol do Thiago Neves na cobrança de falta, que foi um espetáculo, vale o ingresso, né, independente de qual time que você torce, foi um golaço. Tua opinião, professor, você acha que o São Paulo perdeu a chance de ter um pouquinho mais de tranquilidade? Ou pelo adversário foi um bom resultado? Não, São Paulo jogando em casa, com o peso que tem a camisa, independente do adversário, tem que sempre buscar a vitória. Mas como você falou, o Cruzeiro não passa uma fase tão boa, mas é um time muito experiente, ótimos jogadores, tarimbados, então assim, acaba sendo até normal.
Em relação ao São Paulo, eu acho que essa volta do Cuca aí, na minha opinião, eu não entendo que seria o ideal neste momento. Algum nome diferente, de repente, teria dado mais certo neste momento do São Paulo. Não era bom, não podia ter esperado um pouco mais, já que o Mancini estava. Tava indo bem, O Mancini tava viu indo algo bem, que nenhum dos tava indo bem. os que vieram antes dele conseguiu observar, que é a questão da base. Colocou para jogar base e alguns jogadores estavam no banco que estavam dando resultado. E aí Não, mudou. não, com certeza. O São Paulo tem uma estrutura em Cotia maravilhosa. Então, tem que aproveitar realmente os jogadores da base, porque o São Paulo foi um trabalho muito bem feito na base. Então, é uma coisa até natural que aproveite mais jogadores da base do São Paulo. A gente não entendia o que estava acontecendo nos últimos anos, que quase não aproveitava ninguém. Vendia muito cedo para o exterior, a gente nem ficava Vende muito sabendo cedo. muito cedo. Então, assim, é muito financeiro e acaba perdendo a essência do futebol, né? Colocou muito na frente o lado financeiro. A gente sabe que para manter um clube de futebol realmente se gasta muito, então tem que arrecadar bastante para poder suprir essa necessidade. Mas o São Paulo tem condições de aproveitar melhor seus jovens. E com relação ao Palmeiras, chegou contando o final do campeonato do ano passado, com esse início de Brasileirão 2019, chegou ao jogo de número 30 sem derrota. O Filipão está querendo buscar uma gordura aí antes da parada para a Copa América e está conseguindo. O Palmeiras é assim, ó, jogo que vai muito bem, tá goleando, né? Fez assim com o Santos, jogou, se não me engano, contra o Fortaleza também na abertura do campeonato, teve uma goleada. E jogo que não vai tão bem, ganha de 1-0, como foi o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, até contra a Chapecoense. Acho que o Palmeiras criou bastante situações, mas deu mole em alguns momentos da partida. Mas mesmo assim mostra muita força e repertório, né? O gol do Rocha foi um chute de primeira, numa jogada de lateral, e tem um outro lance. Enfim, tem a tua opinião, Murilo, sobre o Palmeiras. O elenco muito forte, né? O Palmeiras é um elenco muito forte, fortíssimo. Então, assim, acaba acontecendo naturalmente essa situação de ser superior nas partidas, né? Mesmo quando não joga tão bem, acaba vencendo pela qualidade técnica que tem no seu elenco. E a tendência é que seja assim. Vai aparecer uma equipe aqui, outra ali, que vai às vezes dificultar, Na minha mas opinião, Atlético Paranaense. vai aparecer uma ou outra, não muitas, algumas É uma equipe que que é vai. complicada. Isso. Mas o Palmeiras tem tudo para chegar e chegar muito forte pela diversidade que tem de atletas no seu elenco, né? Várias características interessantes que isso aí, a hora que coloca junto, tem um bom repertório, igual você falou mesmo. Tá certo, professor. A gente está encerrando o nosso programa Meio de Campo de hoje. Murilo Lopes participou aqui com a gente, falou sobre a seletiva do Cruzeiro. Vou repetir aqui algumas informações. O Votuporanga recebe uma avaliação do Cruzeiro, no Açaí Clube de Campo, dia 11 de junho, para atletas nascidos entre os anos de 2007, 2008, 2009, 2010, no período da manhã, e 2003 a 2006, no período da tarde. Então, tá dado o recado. Você aí, garoto, tá tendo a sua oportunidade. Depende de você, então, aproveitá-la. Professor, obrigado pela presença mais uma vez no programa Meio de Campo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Só relembrando, em relação à avaliação, aqueles que puderem ir de camisa branca para facilitar lá no dia a montagem das equipes, short azul e meião azul, por gentileza, quem puder ir. Tá ok. Obrigado, Murilo Lopes. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Meio de Campo. E te convidar, na quinta-feira tem programa ao vivo, hein, na TV, na Rádio Unifeb, na internet, a partir das 8 da noite. Das 8 às 9, o ponto de encontro do esporte votuporanguense entra em cena com a sua companhia. Excelente noite a todos. Tchau, tchau.